Vamos ver então os conselhos que o apóstolo Paulo deu aos irmãos de Éfeso e dá a nós hoje, através da carta aos Efésios. Vamos ver os versos 21 até 24 de Efésios 5. No verso 21, irmãos, nós encontramos o seguinte: honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Está falando do relacionamento entre as pessoas, está falando do relacionamento horizontal. Mas quando nós temos um relacionamento horizontal, nós também temos, enquanto nós temos um relacionamento horizontal, nós também temos um relacionamento vertical com o Senhor Jesus. Um relacionamento vertical com Deus. E esse relacionamento com Deus define como devem ser, como são os nossos relacionamentos horizontais. Esse mesmo verso, noutra tradução, diz assim: sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando tememos a Cristo, nós nos relacionamos de uma maneira diferente com as pessoas. Nós não somos mais egoístas, mas nós somos bondosos, pacientes. Essa é a maneira de nos relacionarmos. Vejam ainda o mesmo texto. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Por que é, irmãos, que eu devo respeitar os outros? Porque eu tenho temor ao Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor Jesus morreu por todos. Como eu não vou respeitar alguém por quem o Senhor Jesus morreu? Veja ainda, devemos servir aos outros, uns aos outros, pelo respeito que temos por Cristo. Respeitar os outros, irmãos, é uma resposta recíproca ao respeito que temos por Cristo, ao amor que Cristo tem por nós. O apóstolo Paulo agora vai dar conselhos às esposas. Começa dando conselhos às esposas. Lembram-se, irmãos? Primeiramente, o homem, o marido, era e é o responsável pela espiritualidade do lar. É o sacerdote do lar. E agora, então, Paulo vai dar conselho às esposas. Quando lemos o texto, parece estranho, irmãos, usarmos o termo submissão. Mas vamos ver o que podemos encontrar de ensinamento neste texto bíblico. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Lembrem-se, irmãos, nos tempos bíblicos e hoje também, o homem, o marido, é o responsável espiritual, ele é o sacerdote do lar. E agora Paulo está falando para as mulheres assim: sejam submissas, isso quer dizer, concordem com o seu marido. Concordem com ele, porque ele é o responsável pela espiritualidade do lar. Será que esse submeter-se, irmãos, submeter-se como a Cristo, quer dizer, deve venerar o marido como nós veneramos a Cristo, como seres humanos veneram a Cristo? Cristo, na verdade, irmãos, é o único foco verdadeiro de submissão e de adoração. As esposas são crentes que devem honrar a Cristo primariamente, acima dos maridos. Mas lembre-se, como o marido é o responsável diante de Deus pela espiritualidade do lar, as mulheres devem estar concordando. O que é essa sujeição? O que vem a ser essa submissão? Essa obediência? Na verdade, irmãos, isso quer dizer unidade de propósitos, unidade de ação. Como pode um lar funcionar se o marido pensa de uma maneira e a mulher pensa de outra? Se o marido trabalha para um determinado fim e a mulher trabalha para outro? Deve haver união, deve haver unidade. Deve haver unidade de propósitos, unidade de ação. Mas será, irmãos, que essa sujeição deve se dar em qualquer circunstância? Muitos maridos usam esse texto e falam: está vendo? A mulher tem que ser submissa ao marido. Será que é sempre? Veja, por favor, o texto da nossa lição da Escola Sabatina. Em Colossenses e em Efésios, Cristo e apenas ele é identificado como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa,
sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos. Sabe, irmãos, é muito comum no meio cristão maridos abusarem da autoridade, fundamentando-se neste verso, entendendo que esse verso dá autoridade total, absoluta para o marido com relação à mulher. Entretanto, irmãos, o que o Senhor Jesus estava pensando, o que o Espírito Santo comunicou para o apóstolo Paulo, é que isso devia funcionar bem em lares que funcionassem direitinho. É muito fácil, irmão, estar submetida a um marido amoroso, a um marido verdadeiramente cristão. E é isso que o texto bíblico estava pensando. Veja o texto de Efésios, capítulo 5, verso 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como é que o lar deve andar, irmãos? Deve andar em amor. Se o marido andar em amor, como Cristo andava em amor, vai ser fácil submeter-se ao marido. Se a mulher andar em amor, vai ser fácil para ela ser leal ao casamento, ser leal ao marido, porque ambos têm o mesmo propósito, honrar ao Senhor Jesus, como vemos lá no primeiro verso, sujeitando-se uns aos outros pelo temor de Cristo, ou servindo uns aos outros pelo temor que temos do Senhor Jesus, pelo respeito que temos pelo Senhor Jesus. A liderança do marido deve ser comprometida com o bem-estar da esposa. Deve ser uma liderança amorável. Amanhã ainda vamos estudar agora o que o apóstolo Paulo vai falar para os maridos. Muitos maridos param aqui e falam, não, tá bom, até aqui. Mas vamos ver como que continua o texto. Quero ainda ler um texto da Sra. White, do livro Lar Adventista, página 92. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser sujeita, pois ele não é o Senhor, nem o marido, no verdadeiro significado do termo. Não cabe, irmãos, para os cristãos, maridos opressores, maridos egoístas, ríspidos, mas sim gentis, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Paulo falou para as mulheres, e muitas mulheres hoje também, por conta de uma visão moderna, de uma visão feminista, entendem que esse verso não deve ser obedecido, ou que ele já passou do tempo. Não é assim, irmãos. Paulo falou agora para as mulheres, mas ele vai falar também para os homens. Vamos ver o que ele vai dizer para os homens. Amanhã vamos estudar a mensagem do apóstolo Paulo para os maridos.